Fala galera, vamos começar a análise para amanhã, dia 24 de abril, terça-feira. Antes eu queria mandar um abraço pro Francisco Quebra-Banca, de Paulista, na Paraíba. Ele veio participar com a gente essa semana, esse mês, ele entrou acho que final de semana na consultoria, bateu um bilhete bonito esse final de semana. Se eu não me engano, o Deoclésio também veio participar com a gente essa semana, ele também é de Paulista, na Paraíba. Enfim, um abraço para todo mundo aí de Paulista, na Paraíba. Se você ainda não participou da consultoria, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo, tem pacote semanal, tem pacote mensal, o índice de acerto é bem legal. Hoje de manhã, inclusive, o pessoal fala, pô, tem poucos jogos hoje. Cara, eu acho uma delícia, a gente analisa no capricho, com carinho os jogos, a gente bateu uma triplazinha hoje, improvável, segunda divisão do Irã, com dois jogos da Malásia, pagando acho que 3 vezes, 2,89 a tripla, muito legal. Vamos começar amanhã pela Inglaterra Premier Norte. Eu não botei horário, mas geralmente é 3 e meia esses jogos da Inglaterra. O Altrincham enfrenta o Marine. O Altrincham é o líder da divisão. O Marine é o 19º. Jogando em casa, o Altrincham tem 14 vitórias, 3 empates, só perdeu 2 vezes. Aproveitou quase 80% dos pontos que disputou em casa o Altrincham. Contra o Marine, que não é nenhum espetáculo, são 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas jogando fora de casa. Aproveitou menos da metade dos pontos que disputou, pegando o líder da divisão. Tem 58 gols marcados em casa contra 23 sofridos, uma média de quase 3 gols marcados em casa contra um gol de média sofrido. O Altrincham. O Marine tem uma irregularidade muito grande, são 34 gols marcados fora de casa com 34 gols sofridos, 1,1 de média, tanto marcado quanto sofridos. Os dois últimos jogos do Altrincham, ele vem de um 4, jogando em casa, tá? Os dois últimos jogos em casa do Altrincham, um 4-0 e um 5-1. Os dois últimos jogos fora do Marine, um 3-1 ele ganhou e um 2-1 ele também vem de 2 vitórias. No primeiro turno, o Altrincham meteu 3-0 no Marine. O Altrincham tem um ataque poderosíssimo, ele é capaz de fazer 3 gols no Marine tranquilamente. Eu vou de acima de 2,5 a 1,42. O Marine também vem de 5 gols nos últimos 2 jogos fora de casa. Eu acho que o Altrincham ganha, mas eu vou acima de 2,5 esse jogo. Eu vou cravar um 3-1 pro Altrincham contra o Marine no primeiro jogo das análises. O segundo jogo das análises, pela UEFA Champions League, às 15 para as 4 da tarde, o Liverpool enfrentando a Roma. Cara, eles têm um equilíbrio, vê que legal o equilíbrio entre eles. Nos últimos 10 jogos do Liverpool, ele tem 6 vitórias, 3 empates, perdeu uma vez só. Nos últimos 10 jogos da Roma, ela tem 6 vitórias, 2 empates, perdeu 2 vezes. Nesses 10 jogos, o Liverpool está 6 jogos, desses 10 ele passou 6 sem sofrer gols. A Roma, desses 10, passou 6 sem sofrer gols. Em 8 desses últimos 10, marcou gols o Liverpool. Em 8 dos últimos 10, marcou gols a Roma. Certeza que não joga no Liverpool, que não jogam o Henricão, o alemão, o Lallana, o inglês, e o Matip, o camaronês. É dúvida na Roma o lateral esquerdo, barra zagueiro, Kolarov, o russo. No confronto direto, cara, olha que legal. No confronto direto entre eles foram 8 jogos, com 4 vitórias da Roma, 3 vitórias do Liverpool e um empate. Seguinte, esses 3 jogos são os mais recentes. Um de agosto de 2016, julho de 14 e julho de 12. Se você perceber, são agosto, julho e julho, não tem temporada, tá na pré-temporada. Foram 3 amistosos. Os 3 jogando em Liverpool, os 3 jogos em Liverpool, a Roma ganhou, cara. Os 3 amistosos, 1-2, 0-1 e 1-2. Esses 3 amistosos aqui. Agora, valendo, desses 8 jogos, 5 foram na casa do Liverpool, tá? Desses 8, eu botei os 5 que foram Liverpool jogando em casa. Valendo mesmo, foram 2. Um pela Liga Europa, em fevereiro de 2001, o Liverpool perdeu de 1-0 para a Roma, mas se classificou nessa fase da Liga Europa. E em 2003, em 2002, desculpa, março de 2002, pela UEFA Champions League, na fase de grupos, o Liverpool ganhou em casa de 2-0. Ou seja, quando valeu a coisa, o Liverpool levou a melhor em cima da Roma. Nos amistosos, jogando em Liverpool, a Roma tem vantagem. A fase do Liverpool é sensacional, mesmo sem Henrique, sem Lallana, sem Matip, tem Firmino, tem Sadio Mané, tem Salah. Eu vou de Liverpool, cara. O casa tá pagando 1,53, acima de 2,5 também tá pagando 1,53, mas eu vou de casa, eu acho que o Liverpool não deixa de ganhar amanhã, nem que seja uma vitória simples, 1-0. Eu vou de 2-0 amanhã, 1,53, vitória do Liverpool. E o terceiro jogo das análises é pela... Poxa, eu não escrevi. Esse é pela Inglaterra National League, a Liga Nacional da Inglaterra. O Tranmere contra o Solihull. O Tranmere é o segundo colocado da divisão. Nos últimos 10 jogos ele tem 8 vitórias e 2 derrotas só. Contra o Solihull, que é o 19º colocado da divisão nacional. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 5 empates, perdeu uma vez.
Tem 2,3 de média marcados o Tranmere. Em 10 dos últimos 10 jogos ele marcou gols. Tem um golzinho de média marcado o Solihull. Em 7 dos últimos 10 ele marcou gols. No confronto direto são 4 jogos entre eles, com 3 vitórias do Tranmere e só uma derrota. O último jogo entre eles no final, no segundo turno da temporada do ano passado, em abril de 2017, o Tranmere meteu 9-0 no Solihull em casa, cara. Quer ir na segurança, mano? Acima de 1,5 tá muito legal. O Tranmere tem um ataque bom, marca também um golzinho de médio Solihull. Não deixou de marcar em nenhum dos últimos 10, marcou em 70% dos jogos do Solihull. Acima de 1,5 tá 1,30, tá muito legal esse acima de 1,5. Mas eu vou de casa, mano. Tranmere em casa, 2-0 amanhã pro Tranmere. Foram as análises pra amanhã, galera. Se curtiram, se inscreve aí. Tem vídeo quase todo dia, né? Final de semana eu não tô conseguindo gravar, tá uma correria grande. Mas tem vídeo quase todo dia. Se inscreve, me chama no WhatsApp, vem participar da consultoria com a gente. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.